Leitura 231 Jeremias 13 a 15 Projeto 365 19 de agosto de 2023 Jeremias 13. O cinto de linho era uma peça de roupa íntima, era usado preso ao corpo. A ação de Jeremias mostrou como Deus arruinaria Judá. As ações falam mais alto do que as palavras. Jeremias frequentemente usou objetos para despertar a curiosidade das pessoas e fazer-se entender de forma mais clara. A lição do cinto de linho ilustrou o destino de Judá. Embora os judeus tivessem estado perto de Deus no passado, o orgulho os tornou improdutivos. As pessoas orgulhosas podem parecer importantes, mas Deus diz que a soberba as torna completamente inúteis. O orgulho apodrece o coração até que a pessoa perca a utilidade para Deus. Sabemos que é bom respeitar nossa igreja e nosso país, mas nossa lealdade sempre leva consigo um perigo escondido, a arrogância. Quando o orgulho é prejudicial. Quando nos faz, 1. Olhar os outros com desprezo, 2. Ser egoístas em relação a nossos recursos, 3. Forçar nossas soluções para os problemas dos outros, 4. Pensar que Deus nos abençoa por nossos méritos, e 5. Ficar satisfeitos com nossos planos, em vez de buscar a direção de Deus. O rei era Joaquim, e a rainha, sua mãe. Neusta. O pai do rei, Joaquim, havia se rendido a Nabucodonosor, mas posteriormente se rebelou. No reinado de Joaquim, os exércitos de Nabucodonosor sitiaram Jerusalém, e tanto o rei como a rainha de Judá se renderam. Joaquim foi enviado para a Babilônia e encarcerado. Cumpriu-se a profecia de Jeremias. A região do Negueb compreende um deserto que se estende até o sul de Berseba. As cidades nesta área seriam fechadas para quaisquer refugiados que estivessem fugindo do exército invasor. Nem mesmo a ameaça de cativeiro fazia com que Judá se arrependesse. O povo havia se tornado tão acostumado a fazer o mal, que perdeu a capacidade de mudar. Deus nunca rejeita os que sinceramente se voltam para Ele. Deus advertiu a Judá que se arrependesse antes da destruição. Não devemos adiar as mudanças que Deus quer que façamos. Nossas atitudes e exemplos de vida podem tornar-se excessivamente obstinados, a ponto de perdermos o desejo de mudar e não temermos mais as consequências. Jeremias 14. Nesta sessão, Deus envia uma seca sobre Judá e recusa-se a responder às orações do povo por chuva. Jeremias descreve o juízo por vir. A seca era um castigo com consequências devastadoras. Como sempre, ao sentir-se completamente acuado, o povo clamou a Deus. Mas ele rejeitou seu apelo, porque não havia arrependimento sincero, Judá queria só o livramento. Nem mesmo as orações de Jeremias ajudariam. A única esperança era a nação voltar-se para Deus. O que fez o povo dar ouvidos aos falsos profetas? Estes diziam o que o povo queria ouvir. Em sua intercessão pelo povo, Jeremias perguntou a Deus se o arrependimento de Judá impediria o castigo. Mas Deus se recusou a socorrer a nação, porque o povo não era sincero, era mau e obstinado. Todos os judeus sabiam que o Senhor queria abençoá-los e o que precisavam fazer para tal. Eles esperavam que Deus fizesse sua parte, mas não queriam fazer a deles. É fácil expressar tristeza pelos erros, especialmente quando desejamos algo, mas devemos estar dispostos a parar de fazer o que é errado. Deus perdoará os que verdadeiramente se arrependerem, porém os hipócritas serão severamente punidos. Jeremias 15. Moisés e Samuel foram dois dos maiores profetas de Deus. Como Jeremias, eles intercederam pelo povo perante Deus. A intercessão é frequentemente eficaz. Porém, no caso de Judá, o povo era tão ímpio e rebelde que Deus sabia que não se voltaria para ele. O objetivo desses castigos era destruir os vivos e devorar os mortos. Por causa do reinado maligno de Manassés e dos pecados do povo, a devastação seria completa. Talvez alguns tenham argumentado que não deveriam ser responsabilizados pelos pecados de Manassés, mas continuaram a praticar o que este rei fazia. Jeremias acusou Deus de não ajudá-lo quando realmente precisou.
O profeta tirou seu olhar dos propósitos do Senhor, e passou a lamentar-se. Estava irado, magoado e temeroso. Deus não se irou com o profeta, reorganizou as prioridades de Jeremias. Como profeta de Deus, ele deveria influenciar as pessoas, não se deixar influenciar por elas. Há 3 lições importantes nesta passagem. 1. Em oração, podemos revelar nossos mais profundos pensamentos a Deus. 2. O Senhor espera que confiemos nele a despeito da situação. E 3. É nossa responsabilidade influenciar outros a voltarem-se para Deus.